Boa tarde. Quando eu faço um pronunciamento ou um depoimento sobre qualquer assunto, a opinião é estritamente pessoal. Essa opinião pode ser contestada, pode ser discutida, porque eu não sou dono da razão. Eu traço a opinião dentro daquilo que eu acho que deve ser feito, deve ser dito. Escolhi hoje o assunto inteligência versus escolaridade. Por que a escolha desse tema? Porque um político famoso brasileiro escreve: comparar a inteligência com escolaridade é uma burrice. Esse político não tem escolaridade. Ele se acha muito inteligente e por não ter escolaridade. Mas a escolaridade é fundamental na vida das pessoas. E a inteligência? A inteligência nós já temos. Nós só precisamos aflorá-la, fazer com que ela seja cultivada durante a nossa existência. Nós já temos a inteligência. Precisamos de quê? Que ela seja aflorada, que ela seja cultivada para poder dar bons frutos. Ora, você pode utilizar a inteligência para o bem ou para o mal. Você pode usar a sua inteligência para o mal, por exemplo, planejar um assalto ao banco. Não tem nada a ver com escolaridade, mas tem a ver com sua inteligência. De programar o dia e a hora e o momento e o minuto que você vai arrombar o banco, que você vai fazer um assalto no ônibus, vai fazer um assalto numa caixa forte, entrar numa empresa, num supermercado. Tudo isso depende da inteligência. Então, os políticos normalmente, eles usam a inteligência para surrupiar o dinheiro da nação. Por exemplo, no município, no estado ou na União. Eles conseguem até fazer organizações criminosas para surrupiar o dinheiro da nação usando sua inteligência. Ele não usa a escolaridade para fazer isso, ele usa a inteligência. A inteligência que ele já tem, que ele já trouxe de berço. Ele não precisou estudar, não precisou fazer nada. Ele precisa apenas utilizar a sua inteligência para o mal. Mas você pode muito bem utilizar a inteligência para o bem. O político pode utilizar a sua inteligência para o bem. Pode escrever assuntos que venham beneficiar o povo brasileiro, que venham beneficiar o trabalhador, que venham beneficiar os profissionais, que venham, enfim, benefício da humanidade. Isso os políticos podem usar. Na realidade, muitos políticos não têm escolaridade. Basta ele ser bem falante, basta ele estar no meio político, por exemplo, no sindicato, já é um caminho para ser político. E na política, o próprio eleitor elege qualquer pessoa. Já se viu o caso de que o eleitor elegeu animais como vereador, como deputado estadual, até de brincadeira. O eleitor que não acredita nos políticos faz esse tipo de brincadeira. E às vezes elege pessoas que ele sabe que não vai fazer nada na política. Elege um índio analfabeto. O índio vai chegar lá, deputado federal. Ele não sabe nada, ele não tem condição nenhuma, porque não tem escolaridade. O que ele vai fazer? Vai aplaudir sempre os figurões dos partidos. Vai votar naquele figurão que achar melhor, que ele vai pedir, que ele vai dar, mas ele não tem opinião própria. Se coloca lá jogador de futebol, não que eu não tenha nada contra jogador de futebol, nem contra índio, mas cada qual no seu cada qual. E o jogador de futebol vai para lá o quê? Se ele tem escolaridade, ele vai distribuir alguma sabedoria da sua escolaridade, senão ele não vai fazer a mesma coisa. Ele vai ficar sempre lá aplaudindo os figurões e votando nos projetos dos figurões. Se coloca lutadores de boxe, de jiu-jitsu, seja lá do que for, que também, se ele não tiver escolaridade, ele não vai fazer nada de bem. Ele vai ser um mandado, ele vai ser alguém que vai dizer, faça isso, ele faz. Porque ele não tem a inteligência, ele não tem a escolaridade para discernir o que é bom e o que não é. Então, é o caso dos políticos. Quando o político
tem escolaridade, já é diferente. Ele não é mandado, ele já sabe discernir o que é bom, o que é melhor para a sociedade. Então é por isso que não pode haver essa discussão, não pode haver essa comparação entre político e inteligência. Como nós vimos a inteligência, nós já temos de berço. E a escolaridade? A escolaridade nós vamos buscá-la para nos aprimorar, para melhorar a nossa vida e melhorar a vida de terceiro. Esse que é a escolaridade. Primeiro nós temos que usar a inteligência para isso. Primeiro vem os nossos pais usar a sua inteligência para colocar os filhos na escola, porque ele sabe que é bom. E o pai tem inteligência suficiente para saber que é melhor para o filho ir para uma escola estudar. E se ele não tiver inteligência, ele não sabe discernir o que é. Por que 2 e 2 são 4? Porque 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 2 são 10. E 2 menos 1 é 1. É preciso que ele tenha inteligência para poder discernir essas coisas. Mas a escolaridade é que vai lhe dar a condição de você sobreviver com os seus próprios meios, aprendendo. E não a sua inteligência. A sua inteligência tem que ter unir as duas. A inteligência com a escolaridade. Mas o certo é você ter sua escolaridade. Depende de você e depende das demais pessoas. Simplesmente porque você não tem escolaridade e acha que não precisa de escolaridade, isso sim é que é um ato de burrice. Ele não tem inteligência e não tem escolaridade. Ele busca a escolaridade. Quando ele busca a escolaridade, sua inteligência vai aflorar, a tal ponto que ele vai conseguir discernir. E para conseguir escolaridade, ele precisa ter inteligência. Como é que ele vai entrar na escola primária? Como é que ele vai responder às questões do dia a dia da escola? Ele tem que aflorar sua inteligência. Senão ele não consegue estudar na escola primária. Como é que ele vai passar do exame de admissão para o curso ginasial, no tempo que havia? Ele precisa ter discernimento, ele precisa ter uma inteligência aflorada para poder distinguir o que é certo e o que é errado. Então, simplesmente ele não é inteligente, ele não precisa ter escolaridade, não. Ele precisa ter escolaridade, sim. E a inteligência ele já tem, ele não precisa ir buscar inteligência em lugar nenhum, porque ele já tem. É a escolha dele de buscar a escolaridade. E a inteligência ele já traz de berço, não precisa que ninguém dê a inteligência a si próprio. E aí, quando falo, eu me ponho sempre no caminho, porque coisas que acontecem na minha vida. Eu tinha meus 19 anos e vi um anúncio no jornal. Concurso para servente do IAPI, salário 2.000 cruzeiros. Uma fortuna na época. E olhei, tal colégio está dando curso para isso. Encaminhei-me para o devido colégio e logo ao entrar no colégio, antes de subir a escadaria, eu vi lá escrito: não espere pela sorte, o estudo é a sua melhor arma. Então eu vi que não há outro caminho. A escolaridade é que é a nossa arma. Ah, mas o pessoal estuda e não consegue emprego. Vai batalhando até conseguir. Ele vai se profissionalizar até o ponto de alguém procurá-lo. Mas ele vai, se não tiver escolaridade, pior. Ele não vai achar emprego com facilidade porque não cai do céu. Mas se ele precisa de escolaridade, claro que ele precisa. E para isso, ele precisa usar a sua inteligência. Precisa usar a sua inteligência para entrar na escola, para entrar nas faculdades, entrar nas universidades. Precisa usar a sua inteligência. Se não usar a sua inteligência, ele não consegue fazer. Ah, vem negacionista. Ah, mas no Brasil não tem escola para todos. É o que se diz. Claro que não tem. No passado já foi muito pior. No meu passado de infantil, a gente levava o nosso banquinho para a escola primária. Mas levava para ter um lugar onde nos sentarmos. Mas lá nós íamos buscar a escolaridade. Lá, naquela escolinha de bairro, nós íamos buscar, porque o colégio público era pouco, não existia realmente. Mas para entrar no ginásio, você tinha a opção da escola pública ou particular. Se você tinha recurso suficiente, você fazia um exame de admissão para a escola particular, como até hoje é feita. Se você tem condições financeiras, você vai para a escola particular. Porque hoje, a escola particular é melhor do que a escola pública.
Mas no passado não. No passado a escola pública era melhor, tinha melhor qualidade de ensino do que a particular. Mas para entrar na escola pública, alguns casos você precisava ter ser pistolão. Digamos, para entrar no Colégio da Bahia, no Colégio Central, que já era o curso científico ou clássico, a demanda era muito grande, só tinha ele. Então você tinha que ter pistolão para entrar lá, para fazer o curso científico ou clássico. Mas para entrar no ginásio não, dependia exclusivamente de você usar a sua inteligência para estudar, conseguir aprender todos os assuntos da sua disciplina e prestar exame de admissão. Tinha Severino Colégio, Severino Vieira, Salvador. Tinha Duque de Caxias, Carneiro Ribeiro e outros colégios ginasiais que tinha no Salvador e que não dependia de pistolão, não. Pistolão era você próprio. Contanto que você estudava, fazia seu exame e passava para o ginásio. Mas aí você tinha a opção de escolher o ginásio particular ou o ginásio público. Mas sabemos que a escola pública, no passado, era melhor, muito melhor do que a escola particular. Hoje, por que se escolhe a escolha é feita pelo colégio particular? Porque a qualidade de ensino é melhor. Apesar de que os professores são os mesmos. Faltam condições para os professores, mas eles são os mesmos. Aquele professor de geografia, de história, de língua portuguesa, de matemática, que ensina no colégio público, ensina também no colégio particular. Mas no colégio particular ele tem mais condições de trabalho. Já no colégio público não tem, o salário é bem pequeno, é bem menor, e as condições são piores. Eles não têm a qualidade melhor, porque falta isso, falta o incentivo. E qual é o incentivo? Salário e condições de trabalho melhor do que na escola particular, já que a escola particular dá outra condição ao trabalhador do estabelecimento de ensino, trabalhador da educação, precisamente os professores. Mas aí, se você não tiver a inteligência aflorada, você não passa nos exames. Ah, mas não tem universidade para todos. Claro que era difícil entrar na universidade no passado, porque no passado você tinha que enfrentar só vestibular. Mas hoje você tem o Enem, você estuda na escola particular ou na escola pública, e hoje até o Enem dá preferência a quem estuda na escola pública. Então, para isso, você tem que usar a sua inteligência no ensino, porque o professor não ensina, o professor ajuda o aluno a aprender. Se o aluno quiser aprender, ele aprende, se não quiser, ele não aprende. Quantas vezes o aluno está na sala de aula, assistindo a aula, só olhando para o professor, mas a cabeça está em outro lugar? Porque faltou inteligência no momento. Porque no momento dele, a inteligência é de prestar atenção na aula e discutir, perguntar, questionar com o professor. Só assim ele aprende. Então, é difícil a gente acreditar que se pode assistir uma comparação da inteligência com a escolaridade. Quando o político fala isso, porque detalhadamente ele não tem escolaridade. E ele acha que sem escolaridade ele é o maioral, que ele sabe tudo. Na realidade ele não sabe nada. Ele vive apenas falando do que vê falar alguém, mas ele não tem nem opinião pública. Opinião pessoal, aliás, para poder redigir, para poder fazer qualquer coisa. Se um maioral desse político, ele não sabe escrever um ofício, ele não sabe escrever um requerimento. Ele manda que alguém faça isso por ele. Porque ele não tem escolaridade. E para escrever um ofício, um requerimento, uma petição, uma carta, ele precisa ter escolaridade. Ele precisa saber se comunicar, ele precisa ter curso de comunicação. Enfim, ele precisa saber a gramática portuguesa. E como é que ele sabe? Na escolaridade. Então, a escolaridade é natural, é normal que todos nós a tenhamos. E não podemos querer fazer comparações, como disse o político. É uma burrice. É uma burrice fazer comparação. É uma burrice ele dizer que é burrice comparar escolaridade com inteligência. Inteligência é completamente diferente de escolaridade. Você pode ser inteligente, mas não ter escolaridade. Mas você pode ter escolaridade e ter inteligência. Para ter escolaridade, você precisa ter inteligência. Como eu disse no início,
Você pode usar a inteligência para o bem ou para o mal. Como eu disse, o político usa, a maioria deles, a gente não vai generalizar, mas sabemos que a maioria dos políticos usa a sua inteligência, usa a inteligência que Deus lhe deu, está aflorado no seu sentimento, no seu cérebro, na sua hipótese, na hipófise, e para poder fazer o bem ou fazer o mal, mas eles às vezes usam para fazer o mal. Isso a gente ouve, nós ouvimos isso toda hora na televisão. O que os políticos fazem, como os políticos roubam, como os políticos constroem organizações criminosas para tirar o dinheiro da nação. Ele usa a inteligência para isso, mas ele não usa a escolaridade para fazer isso. Ele não vai dizer, eu roubo porque eu tenho um curso de doutor, eu roubo porque eu sou advogado, eu roubo porque eu sou médico. Não, ele rouba porque é ladrão. Ele usou sua inteligência para ser ladrão. Ele não usou sua inteligência para ser médico, para ser advogado. O médico exerce sua função porque estudou, porque tem escolaridade. O advogado exerce sua profissão porque ele estudou, tem escolaridade. O professor, o economista, o contador, o enfermeiro, todos eles usam a sua profissão porque tem escolaridade. Já aquele que não tem escolaridade vai ser político, ele não precisa ter escolaridade, ele precisa ser bem falante, ele precisa ser carismático para poder ele usar sua inteligência, a inteligência que ele já tem para entrar na política. Ele não vai fazer concurso para político, o médico não. O médico faz concurso para exercer a profissão de médico, o professor faz concurso para exercer a profissão de professor, o contador, o economista, o administrador, todos eles fazem concurso público. Já o político não faz concurso nenhum, então não precisa ter escolaridade. Por isso que ele diz que não deve fazer comparações. Não que a escolaridade não seja necessária, a escolaridade é fundamental. Falamos, mas no Brasil não tem, já repetição, estamos repetindo, no Brasil não tem educação para todos. Tem sim, não, pode não ter porque as pessoas também não procuram. Quantos pais que não têm escolaridade acham que também seu filho não precisa ter escolaridade? Mas todos nós precisamos da escolaridade e o governo é obrigado a dar a escolaridade, está na Constituição. A prefeitura está obrigada a dar a educação fundamental e do primeiro grau. O Estado, segundo grau e terceiro grau. E a União também é para dar educação de terceiro, quarto grau e quinto grau em diante. Está na Constituição. Então, todos nós estamos ao alcance da escolaridade. Todos nós. De uma forma ou de outra, difícil ou não difícil, não tem. Agora, como eu disse, a gente não pode querer, por ser inteligente, não ter escolaridade. Precisa sim ter escolaridade. É natural, é normal ter escolaridade. Você tem 10, 12 anos, 15 anos de escolaridade, claro que você passou, foi dificuldade para isso. Mas para você ter sua escolaridade, você usou o quê? Sua inteligência, que está na sua mente, que está na sua hipófise, que está na sua cabeça, que Deus lhe deu. Por isso que você consegue ganhar sua escolaridade, porque você usou sua inteligência para isso. Agora, usar sua inteligência para o mal, como é o caso dos políticos, como é o caso dos ladrões, é diferente. Então não pode fazer esse cruzamento de inteligência e escolaridade. Uma não depende da outra. Só sim, a escolaridade é que depende de você usar a sua inteligência. Não é que você não a tenha. Você tem a sua inteligência própria. Você usa quando você a quer usar. Se você não quiser usar, você nunca usa. Então você tem. Vou usar minha inteligência para ser carpinteiro, mas você usa a sua inteligência. Vou usar minha inteligência para ser marceneiro, para ser pintor, para ser mecânico, para ser eletricista, mas eu uso a minha inteligência, a inteligência que eu tenho. Mas a escolaridade está do outro lado. Você é eletricista, é mecânico, mas quando surge a oportunidade de emprego, de lá, escolaridade, segundo grau completo, sempre está assim. Então você está vendo que, mesmo você tendo a sua profissão, você precisa efetivamente ter sua escolaridade. Então, como eu disse, o assunto não é grande, é curto, pode ser longo, pode ser discutido, pode ser questionado, qualquer pessoa pode questionar, e estarei aqui sempre para falar, me defender se for o caso, ou dar a mão ao bolo. Se eu estiver errado naquilo que eu estou narrando, estou aqui com a mão posta para tomar o bolo, mas contanto que alguém me diga, você errou ao dizer isso ou aquilo, e me convença, precisa me convencer.
Não é que você é convencido porque você quer que eu seja convencido. Eu convencido se a sua opinião for convincente. Aí eu direi, não, eu falei errado dessa maneira, dessa e dessa. E vou retificar. Por isso, meus amigos, vamos usar nossa inteligência, mas vamos usar também como buscar a nossa escolaridade, que é fundamental no Brasil, no mundo inteiro, no planeta. Sem escolaridade hoje ninguém vive. Muito obrigado. E se esse assunto for de grande valia, por gentileza, compartilhe com outras pessoas. Obrigado e boa tarde.